Olá, queridos, paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema desta vez é: na obra de Deus não há absolutos nem insubstituíveis. Para tanto, vamos ao texto que encontramos no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10. Observe o que diz o texto sagrado. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Observe que, embora Elias não esteja ou não tenha dito diretamente, e essa não seja a sua intenção, ou ele não tenha dito isso com vaidade ou soberba, a afirmação que Elias faz aqui, de certa forma ou de forma indireta, ele está dizendo que ele era o único que estava vivo, o que não era, e, sendo o único, ele não tinha substituto, o que o deixava numa condição de insubstituível, embora essa não fosse a intenção direta, como dissemos, da afirmação de Elias. O que é certo é que esse tipo de afirmação, direta ou indireta, propositalmente ou não, ela não tem apoio nas Escrituras, tampouco é aceitável por Deus. Veja que, embora equivocado, Elias tem como resposta da parte de Deus que ele não era o único profeta vivo. A Elias, Deus informou que ele tinha preservado 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal e que não beijaram as suas imagens, lhe prestando reverência. Além disso, Elias também foi informado que ele deveria ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Portanto, está rechaçada com toda a autoridade, em alto e bom som, que Deus não fica refém de um profeta. Deus não depende de um profeta. Deus não fica refém de um profeta, de uma igreja, de um ministério, seja lá qual for, seja lá quem for. Quem assim afirma está na contramão do que a Bíblia diz, está possuído pela vaidade, pela soberba, e olhe lá se não está a serviço do inferno. Deus, em hipótese nenhuma, fica refém de um profeta. Quando Balaão se achava o único, o absoluto, Deus usou a própria jumenta de Balaão para exortá-lo, dando sinais claros de que Deus não fica refém de um profeta. Ele usa quem ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Quando a igreja em Jerusalém se recusou a ir aos confins da terra, Deus levantou uma igreja fervorosa na cidade de Antioquia e usou aquela igreja para levar o evangelho aos confins da terra. Diante da timidez dos apóstolos em evangelizar os gentios, Jesus prontamente e pessoalmente se apresentou ao moço Saulo, o salvou e o usou, fazendo o apóstolo dos gentios, através do qual o evangelho ecoou nas nações. Portanto, essa história de que o profeta tal, ou o pregador tal, ou o líder tal, é o único, tem uma revelação ultra superior ou ultra exclusiva, isso é balela, isso é conversa de gente que está possuída do seu próprio espírito ou do espírito maligno. Esse tipo de comportamento, esse tipo de afirmação não tem respaldo na Bíblia. Essa história de que a igreja A ou a igreja B possui a verdade, é detentora da verdade,
Isso é uma heresia, isso é uma obra maligna. Essa história de que se não frequentar a igreja tal, se não for na igreja tal, ou a minha igreja tem a verdade, os que estão fora dela estão sentenciados à condenação, isso é obra do diabo. Deus não fica refém, volto a dizer, de profeta, de igreja ou de ministério nenhum. O evangelho não é propriedade de homem, de igreja, nem de ministério nenhum. O evangelho é de Cristo e ele revela a quem ele quiser. E mesmo estes que recebem uma revelação, uma incumbência especial da parte de Deus para anunciar o evangelho, eles não são absolutos, eles não são insubstituíveis. A prova está aqui com o exemplo de Elias. E olha que não estamos falando de qualquer profeta, estamos falando de um homem de estreita comunhão com Deus. Todos nós sabemos que Elias recebeu graça para dizer que não chovia e não choveu. Recebeu graça para dizer que chovia e choveu. A Elias foi dado a graça de enfrentar 850 profetas de uma só vez. Não só enfrentar, mas vencer. Elias enfrentou com autoridade 2 reis, Acabe e o seu filho Acasias. Elias tinha tanta intimidade com Deus que, apesar do seu abatimento no deserto, Elias foi restaurado, recebeu incumbências grandiosas e foi um dos únicos da Bíblia. Somente ele e Enoque foram os homens que foram tomados, trasladados vivos para o céu. Portanto, não estamos falando de um profeta qualquer, estamos falando de alguém que se tornou referência para os profetas. Elias é um dos homens que esteve presente no Monte da Transfiguração, ele e Moisés. Na linguagem de Paulo, a graça se manifestando diante da lei dos profetas, a graça Cristo, a lei Moisés e os profetas representados por Elias. Um homem de uma envergadura dessa, um gigante espiritual deste porte, não era absoluto, não era insubstituível. Quando ousou dizer isso, embora de forma indireta ou equivocada, Deus prontamente lhe disse que tinha 7.000 preservados. Portanto, é inconcebível, é inaceitável, é intolerável, é digno de reprovação plena e cabal essa afirmação de que obreiro A, obreiro B, igreja A ou igreja B, ou ministério X, é possuidor da verdade. Isso é uma aberração, isso é uma afronta aos princípios bíblicos e, normalmente, quem faz esse tipo de afirmação não está em pé, caiu da graça ou consequentemente, está possuído por um espírito que não é o Espírito de Deus. Portanto, se você frequenta um local, se congrega numa igreja, que o líder dessa igreja se intitula, arroga para si o título de absoluto, de exclusivo, ou você não obedece o que ele fala, ou saia desse aprisco, porque isso não é, na verdade, isso não é aprisco, isso é a armadilha do inferno para a sua alma. Isso não existe. O texto aqui está claro, e os diversos exemplos que nós citamos e que constam na Bíblia jogam por terra essa ideia. Portanto, querido, absoluto, supremo, infalível, exclusivo, só o Senhor. Todos os profetas, ainda que sejam gigantes, todos os servos, os pregadores, todos os líderes, os pastores, ainda que sejam gigantes espirituais, eles são apenas a voz. O verbo, a verdade é Cristo. Absoluto, só Cristo. Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude e lhe conserve nesta verdade. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.